eu quero começar dizendo que toda ovelha precisa de pastor. Ovelha necessita de pastor. E por que precisa? Primeiro, porque as ovelhas são indefesas. Elas precisam, uma ovelha precisa de um pastor para proteger. Elas precisam ser cuidadas em todo o tempo. A ovelha precisa ser cuidada 24 horas. Ela não pode se dar o luxo de não fazer parte de um rebanho. Ela precisa ser cuidada. 2, ela não tem a capacidade de discernir pasto bom e pasto ruim. Ela vai comer tudo, inclusive erva daninha que vai fazer mal para ela, mas se tiver disponível verdinho, ela vai comer. E quem é responsável por escolher o pasto para essas ovelhas é o bom pastor, é o pastor. Ele é responsável para conduzir essas ovelhas a pastos verdejantes, como diz o Salmos 23. 3, a ovelha ela é míope. A visão da ovelha é distorcida. Estou falando do animal. A visão da ovelha é distorcida. Elas não conseguem enxergar 20 metros à frente dela. Devido à sua visão distorcida, elas não conseguem ver as ameaças chegando até elas. Então elas se transformam em presas fáceis, porque elas têm uma visão ruim. 4, as ovelhas também são inseguras. Ela é uma presa fácil na mão de predador. A ovelha não consegue se defender de predador. Qualquer predador consegue pegar uma ovelha, porque ela não tem defesa. O máximo que elas conseguem fazer é dar... nem cabeçada ela dá, porque isso é típico de cabrito, é tipo de bode. A ovelha não dá cabeçada. Elas são indefesas. Todas elas necessitam terrivelmente de alguém para guiá-las. Senão, elas vão sofrer, elas vão morrer. 5, existem ovelhas que são teimosas. Elas precisam estar no aprisco, precisam estar no rebanho, precisam ser cuidadas pelo pastor. Mas tem ovelhas que ela é aquela rebelde que quer sempre estar longe do pastor. Então de repente ela desaparece da vista do pastor e enganchada no meio do mato, caiu num buraco, e o pastor tem dificuldade de manter essa ovelha junto dele. E aí o pastor de ovelha, isso lá no Oriente eles fazem isso como prática natural, eles tendem a quebrar a patinha da ovelha. Parece um ato de maldade, mas não é. É proposital. Porque o pastor, ele ama a ovelha. E por ele amar tanto a ovelha, ele prefere que uma ovelha esteja mancando do lado dele, do que inteirinha na boca de um lobo, de um animal selvagem, ser uma presa do inimigo. Então o pastor às vezes permite ou quebra propositalmente a patinha da ovelha, para que mancando ela permaneça do lado do pastor. Ela vai tratar, e essa ovelha vai estar tão próxima do pastor que depois ela vai ter dificuldade de ir para longe. Então o pastor às vezes ele pega essa ovelha teimosa e corta, quebra a patinha dela propositalmente, para que ela possa estar sempre juntinho dele. Outro ponto importante também é o 6º ponto. A ovelha não bebe água, não bebe em locais de águas agitadas. A ovelha precisa de uma água, de um local tranquilo para beber a água, um local fácil, onde ela possa beber a água sem ser incomodada, sem que haja algum incômodo. Então quando alguém leva, ou o pastor leva essas ovelhas e a água é muito agitada, elas paralisam e não bebem a água. Lá no Oriente é muito comum os pastores pegar essa água e colocar num recipiente próximo, que ele mesmo coloca, para que elas possam beber, longe da agitação das águas, porque elas morrem de sede junto às águas, mas se a água estiver agitada, ela não bebe.
Por isso que o Salmos 23 vai dizer que o Senhor conduz as águas tranquilas, porque a ovelha não gosta de beber em água agitada. Por fim, entre as ovelhas, existem aquelas que não dão trabalho nenhum. São ovelhas dóceis, mansas, ovelhas que sempre estão do lado do pastor. O pastor tem facilidade de contar. Na contagem talvez seja sempre a primeira. O pastor lá vai contar as ovelhas, está sempre o número 1, número 2, número 5. Ela está sempre ali próximo do pastor. Mas tem aquelas ovelhas que dão muito trabalho. Vez por outras ovelhas, elas se distraem comendo. Elas se distraem se alimentando e não percebem o tempo. E o pastor tem dificuldade de ir lá e trazê-la de volta. É por isso que o pastor trabalha com 2 tipos de instrumento, a vara e o cajado. A vara são 2 instrumentos que, se você analisar direitinho, são usados como tortura, instrumento para tortura. Mas na mão de um pastor que ama as ovelhas, esses instrumentos são usados para trazer conforto, consolo, segurança e proteção. A vara é para trazer a ovelha, para corrigir mesmo as ovelhas. É para trazer as ovelhas de volta para junto das outras ovelhas. E o cajado? O cajado é para tirar as ovelhas dos buracos que elas caem. Para tirar a ovelha de lugares difíceis, situações difíceis. Eu queria colocar para vocês imagens, mas eu não consegui porque ia ter conflito entre o PowerPoint e o aplicativo que nós usamos de letras da letra 2 da Bíblia, né? Dos versículos, teria dificuldade. Mas o pastor, ele pega no meio da ovelha e retira com o seu cajado. É por isso que o cajado do pastor, ele é curvo na extremidade, para que possa ter a facilidade para pegar essas ovelhas. Em muitos casos nós nos parecemos com as ovelhas. Algumas dessas ovelhas são ovelhas boas, dóceis. Algumas são um pouco teimosas. Há quem diga que a ovelha gosta de comer. E come. E quando eu vi isso, estudando um pouquinho, quando eu vi isso, falei assim, caramba, isso combina mesmo, rapaz. Tem umas ovelhas que come. Não parece muito com alguns crentes, não é verdade? Tem crente que... É por isso que crente come, porque crente é semelhante à ovelha. E ovelha come, irmão. Ovelha gosta de comer. É por isso que elas se distraem no espaço da vida. Agora, eu não quero falar aqui apenas sobre ovelha, eu quero falar sobre o bom pastor. E o texto que nós lemos aqui é um texto magnífico. E eu queria começar a falar com vocês acerca dos atributos, das qualidades desse bom pastor. Jesus é a pessoa central desse texto. Quando você vê o capítulo 9, capítulo 9 de João, Jesus realiza um milagre, extraordinário. Nunca antes tinham sido feito um milagre igual aquele. Nunca ninguém antes de Jesus tinha enxergado, tendo nascido cego. Alguns até enxergaram, mas porque eles viam antes. Mas no processo ficaram cegos e aí voltaram a enxergar novamente. Mas esse menino, esse homem não. Esse homem era cego desde a sua infância. Ele não tinha todos os aparelhos que levam a pessoa a enxergar. Ele era desprezado pelo seu defeito. Ele era julgado, criticado pelo seu defeito. Mas Jesus, ele vê aquela situação e ele cura aquele cego. E depois que ele cura o cego, os fariseus, os líderes religiosos começam a criticar para aquela cura. Começa a apontar para Jesus, querendo condenar Jesus por ter realizado tamanho milagre, a ponto de chamar Jesus de filho de Beelzebu, filho do demônio. Como um cara é filho do demônio se ele acaba de fazer um milagre tão extraordinário? Eles não tinham argumentos. E Jesus então conta essa parábola para contra-argumentar o capítulo 9 de João. Ele estava falando acerca do bom pastor, porque os líderes religiosos não eram bons pastores. E ele os compara pela palavra a mercenários. A pessoas que trabalham para ganhar alguma coisa em troca de lucro, desejando o tosquear das ovelhas e não o cuidar. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, tem gente que gosta disso aqui, ó.
estar aqui em cima, receber presente, ganhar homenagem. Irmãos, isso aqui a gente ganha uma vez por ano. E eu louvo ao Senhor pela vida de vocês. Vocês são uma bênção na minha vida. Glória a Deus. Mas é uma vez por ano. E o restante do ano? O restante do ano é trabalho, irmãos. É arregaçar a manga, é trabalho. É trabalho nos bastidores, é trabalho, sabe, no público, é trabalho. Pastorear é trabalho. E Jesus não veio aqui para receber elogio, para ser aplaudido por ninguém. Ele veio para trabalhar. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso vale um glória a Deus aí em nome de Jesus? Esse é Jesus. Então ele pega esse texto e vai nos dar alguns ensinamentos extraordinários. E eu quero compartilhar alguns com vocês. Capítulo 10, versículo 2, versículo 3, diz que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a voz, e ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Irmãos, algumas verdades nesse texto. O pastor, ele guia as suas ovelhas. Mas esse texto vai dizer que Jesus, ele é aquele que entra pela porta. Pela porta de quê, pastor? Pela porta do aprisco, onde as ovelhas estão juntas, onde elas passam a noite, porque é perigoso elas ficarem abandonadas, soltas no pastos. Exemplo que eu falei, a ovelha é indefesa, então elas precisam ser protegidas. E na grande maioria, como o pastor a protegia? Criando um aprisco em forma circular. E na entrada desse lugar circular, o pastor se posicionava. Ele era o porteiro desse aprisco, ou seja, ele era a porta desse aprisco. E diz o texto que Jesus, ele chama, depois que ele passa do aprisco, ele chama as suas ovelhas pelo nome, e elas então ouvem a sua voz, e elas atendem, e ele conduz elas para fora. O bom pastor sempre vai conduzir as suas ovelhas em segurança. Jesus, ele nunca vai permitir você andar por lugar onde você será de alguma forma prejudicado. Pelo contrário, ele vai te conduzir em segurança. Vira para o teu irmão e fala assim: o bom pastor te guia em segurança. Salmos 23:3 diz: o Senhor renova a minha força e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Versão NTLH. Segundo, o bom pastor, ele nos protege. Olha o versículo 4 desse texto. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. O salmista vai dizer no versículo 4 do capítulo 23, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria. Vale da sombra e da morte é um vale real. Na verdade é à beira de um penhasco, onde os pastores, eles passam, e as ovelhas, por confiar no pastor, elas seguem em fileira indiana, e elas seguem o pastor. Ou seja, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu ande lá na Ibarque, lá em São Simão, ou ainda que eu vá lá na Caixa, eu moro na Caixa d'Água e desça para ir para São Simão, que eu moro lá no Fanchen e venha para São Simão, que eu moro em outros lugares e venha para São Simão, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Oh glória, aleluia. É o Senhor que guia a gente, é o Senhor que nos conduz. Então ele, além de nos guiar, ele nos protege. O texto diz que ele é a porta das ovelhas. Jesus diz, versículo 7, eu sou a porta. Ou seja, para entrar alguém e pegar uma das minhas ovelhas, vai ter que passar por mim. Ai, irmão, isso aqui é lindo demais. Como ovelhas somos indefesos, mas ninguém consegue tocar em você sem passar por Jesus primeiro. Ele é o bom pastor, irmãos. É impossível acessar a tua vida. É por isso que diz a Bíblia que ele tem guardado até os nossos fios de cabelo.
diabo não toca em você, irmão. Então não tenha medo. Vira para o seu irmão e fala assim: fique tranquilo. Fala assim: não tenha medo. Fala assim: o bom pastor. Fala assim: o bom pastor, ele também é a porta do aprisco. Tem que passar por ele. O texto diz que quem passa por fora, quem passa por cima é ladrão e salteador. Mas fique tranquilo, que até para passar por cima vai ter que passar pelo pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor. João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida, sua vida, pelas ovelhas. Ele nos ama a ponto de entregar a sua vida. E aqui há algo interessante aqui. Ele dá a vida. Ninguém matou Jesus. A gente fica muito chateado e entra em defesa, mas ninguém matou Jesus. Não foi o Império Romano que matou Jesus. Não foram os judeus que mataram Jesus. Eu queria que você só atentasse para uma cena. Jesus estava lá no Monte das Oliveiras. Chega uma galera procurando Jesus. E ele faz uma pergunta: você é o Jesus? Sabe o que ele diz, irmão? Eu sou. Sabe o que acontece? As pessoas caem. O eu sou não pode ser segurado por mãos de homens. Quando Pedro, em defesa de Jesus, pega da espada e corta a orelha de um soldado, de nome Malco, Jesus, ele pega a orelha do soldado, ele cola de novo no seu, ele faz ali uma operação, uma cirurgia, ele coloca de novo a orelha e ele fala: você não sabe que quem luta pela espada, morre pela espada? Bastava uma ordem de Jesus e viria, milhares de anjos para defendê-lo. Jesus não precisava de Pedro pegar uma espada e defender ele. Jesus não precisa de defesa. Ele é Senhor. Mas esse Jesus, que não precisa de defesa, ele diz: eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida. É Jesus que se entregou. Ele não foi morto, ele permitiu ser morto. Ele deu a sua vida de forma voluntária. Repita comigo: voluntária. Fala assim: sacrificial. Fala assim: ele se entregou. Os mercenários são assim, pastor? Não, olha o versículo de número 12. O assalariado, na versão NVI, ela pega leve. Na versão Almeida Corrigida, diz que é mercenário. Mas eu vou ficar com o assalariado, porque nesse texto especificamente, o mercenário ou o assalariado é aquele que trabalha para receber um salário. Ele trabalha durante o dia e à noite ele recebe lá um dividendo. Ele não é dono das ovelhas, ele só toma conta e ganha um dinheiro para poder cuidar das ovelhas. Porém, diz a Bíblia que assim quando ele vê o lobo, que o lobo está vindo, ele abandona as ovelhas. Eu falei assim: opa, não vou correr esse perigo. Eu vou meter o pé daqui, está muito perigoso. Então, deixa as ovelhas. Lembra que eu falei? A ovelha, ela é indefesa. Devido a ser um animal muito dócil, ela é presa fácil. Então, como ela ficou indefesa, vem o lobo e ataca as ovelhas, mata as ovelhas. Ele dispersa as ovelhas e ele mata parte do rebanho. Versículo 15. Eu estou correndo, mas é bom. Não quero terminar tarde. Versículo 15. A Bíblia diz que ele deu a sua vida. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida. Eu dou de forma voluntária, mas também eu dou de forma substitutiva, sacrificial. Dou para quê? Qual o propósito? Para a salvação. Aqui há algo importante aqui para nós. Para que houvesse a tua salvação, bastava um único sacrifício. E Jesus se ofereceu como esse único sacrifício. É por isso que ele se entregou para te salvar. Você pode dizer glória a Deus? É que às vezes a gente parece tão fácil, né, irmão? Salvar, aleluia. Irmão, se os seus olhos pudessem ser abertos, se os seus olhos espirituais pudessem ser abertos por, eu não vou dizer por muito tempo não, 10 segundos, apenas 10 segundos.
Se os seus olhos espirituais fossem abertos por 10 segundos, você viria que o caos está ao teu entorno. Existem demônios que estão ao nosso entorno. E sabe qual é o objetivo dele? É nos matar, é nos destruir. O texto diz que o diabo veio, senão para matar, roubar e destruir. Meus queridos, se os nossos olhos fossem abertos, vocês viriam demônios poderosos, muito mais poderosos do que o mais poderoso homem. O mais fraco deles é muito mais poderoso do que o mais forte homem. Mas sabe o que acontece? Esses demônios, eles não podem acessar você, porque se sobre eles existem as trevas, sobre você está o dono da luz, sobre você está Jesus de Nazaré. O diabo não toca em você. Oh, aleluia! Ele tenta, mas não pode tocar em você. Precisamos atentar, irmãos, é a palavra que diz isso, não é o pastor Alexandre. Lembra, é o bom pastor. Hoje aqui não tá, essa mensagem não tem a ver com o Alexandre, tem a ver com o bom pastor, tem a ver com Jesus. Ele deu a sua vida, ele entregou a sua vida. Agora algo especial no versículo 16. Quando eu li isso, de novo, sei lá, pela 100ª vez, mas hoje caiu algo real, assim, a minha ficha hoje caiu nesse texto. Atente para o que está escrito. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Espera aí. Então Jesus, ele morreu por aquelas ovelhas, mas morreu também pelas ovelhas que não faziam parte daquele aprisco. Olha o texto. Vamos conduzir de novo aqui. Continuar aqui. É necessário que eu as conduza também. Eu quero apacentar essas ovelhas também. Parte C. Elas ouvirão a minha voz, e haverá então um só rebanho e um só pastor. Irmãos, isso aqui é lindo demais. Já tentou para isso? O Senhor já estava falando a teu respeito antes mesmo de você pensar em vir a embarque. O Senhor sabia que você viria hoje e que você hoje ouviria a sua voz, porque esse texto diz: olha, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, ainda não fazia parte do aprisco, mas essas ovelhas seria necessário Jesus conduzi-las, e diz o texto, e elas ouvirão a minha voz. É dele, está marcado. Quando você vê os animais, as ovelhas, é muito comum isso. Você vê umas marcas na parte de trás do animal, umas marcas normalmente com as iniciais ou com, sabe, o símbolo do dono daquele animal. Existe uma marca, um selo que afere para todos os outros que aquele animal, ele pertence, ele tem um dono. Então, ainda que ele fuja e vá para fazendas vizinhas, lá nas fazendas vizinhas eles sabem que aquele animal não é dele, tem um dono, e uma hora ele vai ter que prestar conta daquele animal. Agora eu quero falar de nós, seres humanos, de você e eu. Ainda que a gente não veja, mas você tem um selo. Isso aqui é forte. Você foi selado, tem uma marca em você. Ninguém vê, mas Satanás sabe que você tem uma marca. Talvez você não consiga entender por que tanta perseguição desde a sua infância. Por que tanta perseguição? Por que tanto sofrimento? Por que tanta angústia? Por que tanta fome? Porque eu fui abusada? Porque eu fui abusado? Porque, sabe, me trataram mal? Porque me bateram daquele jeito? Porque, sabe, eu fui maltratado? Satanás sabe que você tem um selo. Ele percebeu isso há muito tempo. E sabe o que ele tem feito até hoje? Te desviado do caminho para que você não ouça a voz do seu pastor. O objetivo dele é que você não ouça a voz dele, a voz do Senhor. E ele tem te impedido, mas diz a Bíblia que essas ovelhas que ainda não faziam parte do aprisco dele, elas um dia ouviriam a voz dele e elas aceitariam ele como Senhor e pastor delas. O Senhor estava falando de você. O Senhor estava falando de mim. Pessoas que não faziam parte do aprisco, mas que um dia ouviu a voz e aceitou ele.
E eu quero concluir com o versículo 27. O versículo 27. Olha o que diz o texto. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Uma característica indispensável numa ovelha é que ela segue o seu pastor. Ela segue. Ela sabe que nele vai encontrar pastos verdejantes e águas tranquilas. Nele, quando as moscas vierem para perturbar a ovelha, que a ovelha também é indefesa até para uma mosca. As moscas perturbam as ovelhas de maneira que, sabe, aqueles unidos, e elas entram na orelha da ovelha e elas colocam ovinhos lá dentro. Irmãos, é um terror. Então sabe o que acontece? Que o pastor faz? O pastor unge a cabeça da ovelha com óleo. Salmos 23. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Irmãos, esse é o seu pastor. É o sumo pastor, é o nosso pastor. É Jesus. E sabe o que ele diz? As minhas ovelhas. Olha, propriedade. É uma palavra, sabe, quase que autoritária. As minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Então não é só ouvir a voz. Porque a multidão ouve a voz. O inimigo ouve a voz também. Todos que conseguem ouvir, ouvem a voz. Tem ouvido, ouve a voz. Porém, diz a Bíblia que as ovelhas ouvem a voz e seguem. A pergunta é: você é ovelha? Você é ovelha? Bota a mão no tudo do teu coração. Faz a pergunta para você: eu sou ovelha? Eu tenho esses atributos de uma ovelha? Somos ovelha? Oh, aleluia. A ovelha consegue discernir a voz do seu pastor. E é por isso que Jesus hoje te chama a retornar para Ele, para o aprisco dEle, e permitir que Ele pastoreie você de perto. Jesus te convida. Deixa Ele pastorear você. Ele é o pastor. Isso não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Ele é o seu pastor. Está na hora de abrir mão dos nossos pré-conceitos e falar: Senhor, eu me submeto e eu permito ser conduzido por Ti. Eu permito ser orientado por Ti. Permito ser guiado por Ti. Eu permito, Senhor meu Deus, a minha vida ser transformada por Ti. Eu não vou ser uma vítima do pecado. Eu não vou ser uma vítima do engano, do erro. Eu não vou. É por isso que hoje, Senhor, eu ouço a Sua voz, porque eu sou essa ovelha. Eu estava longe, mas hoje eu cheguei perto. Eu não ouvi a Sua voz, mas hoje eu ouvi a Sua voz. Traz mudanças para a minha vida. Porque as verdadeiras ovelhas de Jesus, elas podem não ser ainda membros da IBARC e de igreja nenhuma, mas as ovelhas de Jesus, elas ouvem a voz de Jesus. Tem ovelha nessa noite, neste lugar. A ovelha lá no aprisco, elas balem. A ovelha no arraial de Deus, elas glorificam. Lá no aprisco você ouve os barulhos dela balindo. Aqui você ouve o barulho das ovelhas glorificando.